Reprodução do filo quinidária. Pessoal, tema da nossa aula. Ei, essa aula só vai ser compreendida se você já estiver dominando a aula anterior, onde a gente falou de características gerais desses animais, no caso os quinidários, e também falamos lá, identificamos as classes, os grupos de quinidários que existem. Como é que eu vou estudar a reprodução dos quinidários sem conhecer esses animais antes? Então fica atento em relação a esse aviso. Bora lá, gente, agora direto ao assunto. Aqui é assim, olha para cá. Reprodução assexuada dos quinidários. Ei, olha só, a reprodução assexuada é aquela reprodução que não envolve gametas. E aí a gente tem dois tipos aqui. Vamos falar no primeiro tipo. Brotamento. Pessoal, brotamento a gente viu lá no filo porífero. Lá nos poríferos, nas esponjas. Os quinidários também se reproduzem por brotamento. São todos que se reproduzem assim? Não. Qual é o exemplo mais clássico que é mais colocado nos livros? A hidra. Não esquece, vou te lembrar. A hidra faz parte do grupo dos hidrozoários. Vimos tudo isso na aula anterior. E a hidra, ela tem uma característica peculiar. Ela só tem na sua vida uma fase, que é a fase de pólipo, é a fase séssil. Ela não tem a fase de medusa. Não existe medusa de hidra. Não existe isso, certo? Então tá aqui, olha só, a hidra. O pólipo aqui. E aí, durante o brotamento, ocorre uma expansão na parede lateral, formando broto aqui. E esse broto, ele vai dar origem a um novo indivíduo, a uma nova hidra, diretamente, certo? Veja que não houve formação de gameta, fecundação, nada disso. É reprodução assexuada. Então, esse novo broto, ou ele cai aqui no solo, no substrato, crescendo, formando um novo pólipo aqui isolado, solitário, ou ele pode persistir colado aqui, agregado à hidra original, que deu origem a ele, certo? Se isso acontecer, se ele permanecer aqui, tem-se a formação de uma colônia. Beleza? Vários indivíduos, vários pólipos unidos aí. Que é o exemplo da caravela, que a gente viu lá na aula anterior. Perfeito? Pessoal, olha para cá. Estrobilização é outro tipo de reprodução assexuada. Não envolve gametas. E aí, onde ocorre a estrobilização? Em que espécies? Nas espécies do gênero Obelia. O gênero Obelia, ele faz parte também do grupo dos hidrozoários. Foi visto também lá na aula anterior. Então, é importante demais rever o assunto para poder entender isso aqui. O que é que acontece na estrobilização? Pessoal, durante o ciclo reprodutivo, eu vou reforçar isso aqui no ciclo da Obelia. O que é que acontece? Tem-se a formação de um pólipo pequeno, e aí esse pólipo ele vai crescendo. À medida que ele vai crescendo, vai havendo divisões aqui transversais. Essas divisões vão dando origem a, olha só, medusas jovens aqui. Cada compartimento desse corresponde a uma medusa, que depois vão sair, certo? Elas vão sair e ter uma natação livre no meio aquático, na água normal, certo? Essas divisões aqui, ó, a formação, o crescimento desse pólipo e ele sendo dividido, formando essas medusazinhas pequenas, nós chamamos isso de estrobilização. Então são várias medusas, vários indivíduos sendo formados aqui, certo? A gente vai ver isso, sem haver presença de gametas. Então é um tipo de reprodução que ocorre no pólipo, mas no pólipo de quem? Das espécies do gênero Obelia. Ok? Bora para cá, gente. Reprodução sexuada. Afonso, é só isso assexuada? Basta esses dois exemplos, gente, são os mais importantes. Na reprodução sexuada, nós vamos ter quinidários que realizam reprodução sexuada, onde eles produzem os gametas masculino e femininos no mesmo indivíduo. Então, quando você tem um indivíduo produzindo tanto espermatozoide como óvulo no mesmo indivíduo, a gente vai ter indivíduos que são monóicos, são hermafroditas. Mas também existem quinidários que são
dioicos. Existem espécies de cnidários dioicas, certo? Que apresentam sexos separados. Então você vai ter o indivíduo macho e o outro indivíduo fêmea, separados, certo? O macho produzindo espermatozoide e o outro a fêmea. Beleza? Vem para cá. A fecundação aqui, gente, ela pode ser externa ou fecundação interna. Tanto faz. A gente vai entender no ciclo reprodutivo. Vai ter dois casos aí com os dois tipos de reprodução. Desenvolvimento. Os quinidários eles podem apresentar desenvolvimento direto e desenvolvimento indireto. Ei, a gente viu lá em poríferos. Desenvolvimento direto é quando você tem o embrião que começa a se desenvolver e ele já diretamente forma um indivíduo jovem semelhante ao indivíduo adulto, certo? Esse é o desenvolvimento direto. E o desenvolvimento indireto? Bora relembrar? No desenvolvimento indireto, que ocorre na grande maioria, ocorre a participação de quê, meu povo? Ocorre a participação de uma fase larval, certo? Vai ocorrer a presença de uma larva ao longo da reprodução, ao longo do ciclo reprodutivo, em algum momento. Então, teve larva, desenvolvimento indireto. Não teve desenvolvimento direto. Bora lá? Vamos para frente. Só lembrando, gente, o desenvolvimento direto aqui vai ser, no caso dos quinidários, a hidra, certo? Então, a hidra, o pequenininho aqui que ficou aqui, cresceu já semelhante ao adulto. Perfeito? Não há aí presença de larvas na hidra. E não esquece, quando a gente fala em hidra, nós falamos de um hidrozoário que só possui a fase de pólipo. Estou sendo repetitivo nisso, certo? Não significa dizer que não existe hidrozoário que tenha medusa, a fase medusoide. Tem sim, e a gente vai ver daqui a pouco. Perfeito? Vem para cá. Aqui, já falando nos ciclos reprodutivos. Pessoal, os hidrozoários, cifozoários e cubozoários, lembram cifozoários e cubozoários? A gente viu na aula anterior. Olha só, eles possuem um ciclo reprodutivo com alternância de gerações. Ei, cuidado, exceto a hidra aqui nos hidrozoários. O que é um ciclo reprodutivo com alternância de gerações? Significa dizer que no ciclo reprodutivo você vai ter indivíduos na forma de medusoide em algum momento e indivíduos na fase de quê? Na fase de pólipo. Os pólipos vão ser sempre assexuados, vocês vão entender isso aqui na explicação dos ciclos, e as medusas vão ser sempre sexuadas, certo? Porque elas tendem a produzir os gametas. Perfeito, gente? Cuidado, olha para mim, olha para cá. Quando eu falo em ciclo com alternância de gerações, eu também tenho um sinônimo no Enem lá, no vestibular, seja qual for, as questões elas podem confundir e em vez de colocar alternância de geração, eles colocam a palavrinha metagênese. Cuidado com isso. Tem que saber os dois, Afonso? Tem, te vira, vai ter que saber os dois. Beleza? Então não esquece. Ciclo com alternância de gerações é o mesmo que metagênese. Está na tela para vocês aí não esquecerem. Vem para cá. Antozoários. Pessoal, os antozoários, não esquece, a gente viu na aula anterior. Quem são os representantes dos antozoários? A classe Anthozoa. Anêmonas do mar, que são pólipos solitários, elas vivem isoladas, e também os corais, que são, a gente viu, como se fossem uns pólipozinhos de anêmona, só que eles estão ligados por um esqueleto geralmente calcário, de carbonato de cálcio, certo? Perfeito? Então, esses antozoários, corais e as anêmonas, eles, olha para cá, os pólipos deles produzem os gametas. Olha que interessante. Quem vai produzir os pólipos nos antozoários, quem vai produzir os gametas são os pólipos, não são as medusas, como a gente vai ver aqui no ciclo, nos ciclos dos outros grupos.
certo? A fecundação aqui pode ser interna ou externa, e o desenvolvimento ele é indireto. Ocorre a participação da fase larval, de uma larva que nós chamamos de plândula, que a gente também vai ver nos outros ciclos. Perfeito, gente? Deu para entender isso aqui? Então a gente vai focar agora na metagênese. Ei, o que é metagênese, Afonso? Já esquecesse? Acabei de falar. Metagênese significa o ciclo reprodutivo com a alternância de gerações. Que gerações? A geração de pólipo e a geração de medusa. Perfeito? Então bora lá, pessoal. Vamos entender bem direitinho agora os ciclos reprodutivos aqui. São 3 que normalmente os autores colocam nos livros. Então bora lá. Primeiro ciclo reprodutivo envolvendo a hidra. Ô, Afonso, mas a hidra não só realiza a reprodução assexuada? Não, ela tem reprodução sexuada. Mesmo só tendo pólipo, Afonso? Sim, mesmo só tendo pólipo. Mesmo não tendo medusas, ela só realiza, ela pode realizar a reprodução sexuada. Então olha para cá. Nós temos uma hidra macho e uma hidra fêmea. Ei, se eu disse que tem um indivíduo macho e um indivíduo fêmea, eles são dioicos ou monóicos? Dioicos, de sexos separados, certo? Perfeito. Então olha para cá. Essa hidra aqui macho libera o espermatozoide. Esse espermatozoide, ele vem, se desloca na água, vai nadando até encontrar o que, gente? Um óvulo aqui na hidra fêmea, produzido pela hidra fêmea. E aí o que acontece? Vai ocorrer a fecundação desse óvulo. Ô Afonso, mas eu estou vendo esse óvulo aí um pouco para fora da parede. É isso mesmo, gente, ele fica um pouco mais exposto. E aí ocorre a fecundação aqui. Quando ocorre a fecundação, segue comigo o ciclo. Vai haver a formação do ovo zigoto, logicamente, que é o resultado de qualquer fecundação. Esse ovo vai se desenvolvendo, formando o embrião até atingir a fase de blástula. Lembra lá de embriologia? A blástula é uma fase do desenvolvimento embrionário. A blástula formada, ela vai continuar se desenvolvendo. Em algum momento, a fêmea aqui, a hidra fêmea, ela libera esse embrião na forma de blástula, mas ela já libera essa blástula se transformando em gástrula. Então o embrião na forma de gástrula, ele cai no solo aqui, veja que ele começa a se desenvolver, já vai formando os tentáculos pequenininhos, olha. Esses tentáculos pequenos nada mais são do que esses aqui, ó. E aí esse embrião vai crescendo e vai formar quem? O indivíduo adulto. Vejam que, atenção, nesse ciclo reprodutivo, deixa eu me afastar, nesse ciclo reprodutivo, em algum momento vocês estão vendo fase larval? Não. Se não há fase larval, o ciclo aqui, ele possui um desenvolvimento direto, certo? Ocorre um desenvolvimento direto. O embrião já cresce semelhante, formando um indivíduo jovem semelhante ao adulto. Deu para entender isso? Vamos embora. Próximo ciclo. Esse próximo ciclo, pessoal, envolve espécies do gênero Abelha. Pessoal, são espécies, é um gênero que faz parte do grupo dos hidrozoários, o mesmo grupo da hidra. Mas o ciclo reprodutivo é diferente. Bora entender ele agora. Olha para cá. Tem-se aqui o pólipo, a fase de pólipo, e essa fase de pólipo da abelha é interessante. Olha como ela é complexa. Existem pólipozinhos aqui, olha só. Vários pólipozinhos com tentáculos. E esses que possuem tentáculos são chamados de pólipos alimentadores. São aqueles que vão buscar o alimento, vão capturar o alimento. Certo? E aí, gente, o que é que vai acontecer? O nome dado a eles são chamados de gastrozoides. Então, gastro lembra estômago, lembra alimento, nutrição. Perfeito? Fica fácil da gente entender, remeter. Já existem outros pólipos aqui, como esses, pessoal, que não possuem tentáculos. Esse aqui, ó, e esse. Eles possuem, na verdade, estruturas aqui, olha, meio ovoides aqui, que estão se formando. E cada estruturinha dessa que vai sair daqui, vai ser liberada, vai formar o quê? A forma medusoide. Vai formar medusas pequenininhas aqui, certo? Então, esse pólipo aqui que forma as medusas, ele é um pólipo
que nós chamamos de pólipos reprodutores. Tem a ver com a reprodução, está gerando novos indivíduos, porque vão sair várias medusinhas pequenas daqui, certo? E aí esses pólipos reprodutores, especializados na produção dessas medusas, eles são chamados de gonozoides, certo? Gono só é lembrar, começa com, lembra gônada, gônadas sexuais, certo? E aí, pessoal, nós temos esses pólipos especializados, cada um tem sua função, beleza? Então olha para cá, vamos continuar o ciclo. Foi liberado aqui as medusinhas pequenas, olha, as medusas macho e fêmea. As medusas macho liberam na água, no meio externo, os espermatozoides. E as medusas fêmeas liberam quem? O óvulo na água. Na própria água, no meio externo, no meio externo, então a fecundação vai ser o quê? Externa. Vai ocorrer essa fecundação externa, onde vai se formar a célula ovo ou zigoto, como qualquer fecundação. E aí o zigoto formado aqui, ele se desenvolve, formando, atenção, olha para cá, vem cá, formando o que, gente? A fase larval. A larva aqui, ela é chamada de plânula. E aí, olha bem para mim, quando tem uma fase larval, tu já sabe disso. Quando existe uma fase de larva, significa que esse desenvolvimento é direto ou indireto? Desenvolvimento indireto. A abelha, ela realiza um desenvolvimento indireto porque tem larva no seu ciclo reprodutivo. Isso cai muito nas questões, pessoal. Perfeito? Essa larva aqui acompanha, ela vem, ela é uma larva ciliada, natante, tem vida livre ali, vem, se fixa num substrato e ao se fixar no substrato ela começa a sofrer diferenciações, transformações, dando origem a um pequeno pólipo. Olha só esse aglomerado de célula aqui, dá o zoom aí. Esse pequeno pólipo ele vai crescendo e vai formando, olha para cá, pólipos alimentadores, que são os gastrozoides, né? E depois esse pólipo vai se desenvolvendo cada vez mais, formando o indivíduo adulto, onde vai ocorrer a formação de pólipos reprodutores, que são os gonozoides. E assim, esses pólipos reprodutores vão de novo liberar novas medusinhas que vão promover fecundação externa e o ciclo retoma, sempre desta forma. Então, pessoal, fecundação externa, fase larval significa desenvolvimento indireto, certo? E outra coisa que eu quero debater sobre esse ciclo, vem comigo, dá uma olhada aqui no ciclo geral. Você tem alternância de geração ou não tem nesse ciclo? Tem. Você tem metagênese ou não tem? Tem. Metagênese é o mesmo que ciclo com alternância de gerações. Quem são as gerações? Quem são as fases? Vem comigo. A fase ou a geração de pólipo e a fase ou geração de medusa, certo? Medusoide. Ei, mas eu não vou ficar só por essa informação, não. Eu quero agora dizer a vocês que a fase de pólipo, atenção, ela é predominante, ela é mais desenvolvida no ciclo. Olha o pólipo como ele é complexo, cheio de ramificações, ele é grande, certo? As medusas são o quê, minha gente? Pequenininhas, às vezes você nem vê na água, não consegue enxergar, certo? Então a fase medusoide é pouco desenvolvida, já a fase de pólipo é muito desenvolvida aqui, ela predomina. Isso é característica de que grupo? O grupo dos hidrozoários, que é o mesmo grupo da hidra. Muita atenção, a hidra, reforçando isso, só possui a fase de pólipo. Ela não tem fase de medusa, fase medusoide. Não existe medusa aqui de hidra, não existe. Esqueçam isso. Perfeito? Bora para o outro ciclo. Vem comigo. Gênero Aurelia. Pessoal, o gênero Aurelia, as espécies pertencentes a esse gênero, elas são pertencentes, elas compõem o grupo dos chamados cifozoários. É a classe Cifozoa, já vimos isso na aula anterior. Perfeito? Vem comigo. Bora entender esse ciclo aqui. Tem-se medusas macho e medusas fêmeas. As medusas aqui, a fase medusoide, essas medusas são muito grandes, gente. Tem medusas bem gigantes.
até 4 metros de largura, né, de diâmetro. Imagine só, não é pouca coisa. E aí o que é que acontece? Bora lá. As medusas machos liberam os espermatozoides na água e esses espermatozoides entram pela boca das medusas fêmeas. Lá dentro do organismo da fêmea vai ocorrer a fecundação. Ei, olha para mim, eu acabei de te dizer que lá dentro da fêmea vai ocorrer a fecundação. Que tipo de fecundação é essa? Fecundação interna, perfeito? Ocorrendo a fecundação, forma célula ovozigoto, beleza? Começa a surgir novas células, o embrião. Esse embrião ele é liberado na água e esse embrião vai dar origem, atenção, vem comigo, à fase larval. A fase larval chamada de plânula. Uma larva ciliada, livre e natante, fica nadando na água. Ei, se eu acabei de te dizer que tem larva, o desenvolvimento é o que aqui? Indireto, não esquece isso. É desse jeito que eles colocam lá nas questões. E aí o que é que acontece? Essa plândula encontra um substrato em condições adequadas. Essa larva começa a se diferenciar, se transformar e forma, olha só, um pólipo aqui pequeno que começa a crescer. Esse pólipo ele é chamado de cefistoma, beleza? Esse cefistoma, esse pólipo pequeno, logicamente se é pólipo ele é céssio fixo, ele começa a se desenvolver verticalmente. Ele vai crescendo. À medida que ele cresce, vai ocorrendo a formação de pequenas estruturas aqui, essas que eu estou, dá o zoom aí, que eu estou colocando o lápis aqui. Essas estruturas aqui são medusas imaturas, chamadas de éfiras. São medusinhas que estão se formando, elas estão brotando uma em cima da outra. Esse brotamento aqui, cuidado, deixa eu até tirar essa palavra, não é brotamento. Essas éfiras, essas medusas vão se formando por divisões aqui, olha, longitudinais. Vai começando a se dividir aqui, ó. Se divide aqui, se divide aqui. E essas divisões formam essas éfiras. Essas divisões é o que a gente falou há pouco. É a chamada estrobilização, que é um tipo de reprodução assexuada. Ô Afonso, então, a reprodução assexuada está dentro do ciclo? Tá. Dentro do ciclo na fase de quê? De pólipo. Da mesma forma aqui. Os brotos aqui começam a se formar, justamente é uma reprodução sexuada na fase de pólipo. E aí, pessoal, o pólipo aqui, ele começa a liberar essas éfiras, essas medusas caem na água, tanto medusas macho como também fêmea. Eu acabei não colocando as fêmeas aqui, mas não só origina macho não, origina fêmea também. E aí o que é que acontece? Elas crescem, ficam nos tamanhos gigantes, adultas, e aí formam novamente espermatozoides, voltam a produzir espermatozoides que vão promover, realizar a fecundação, e assim o ciclo ele é retomado, ele sempre vai continuar. Perfeito, pessoal? Deu para entender aqui? Se tem fase larval, desenvolvimento indireto. Se tem fecundação aqui dentro do organismo, fecundação interna. Atenção, eu tenho fase medusoide e tenho uma fase de pólipo. Ei, a fase medusoide aqui, eu falei, as medusas são bem gigantes. Se elas são grandes, tudo mais complexas, então a fase medusoide nos cifozoários, que é justamente o grupo que a Aurélia faz parte, elas são aqui predominantes, é uma fase desenvolvida. Já a fase de pólipo, olha o pólipo aqui, é uma fase o quê? Que não predomina, é uma fase que não é desenvolvida, certo? Vejam que, comparado com os hidrozoários, na obélia, olha para a obélia, o pólipo aqui ele é bastante desenvolvido, comparado ao pólipo aqui dos cifozoários, certo? A medusa aqui, olha a forma medusoide. Eu falei para vocês, agora há pouco, que a medusa aqui ela é bem pequenininha. Já nos cifozoários, a medusa é grande. Perfeito? Então, basicamente é isso, gente. A gente finaliza essa aula e a gente precisa agora ir para o próximo filo. Até o próximo filo, Platelmintos. Vamos que vamos, gente. Um abraço a todos.